Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é o videocast do Festival do Rio, 10º dia. Hoje eu assisti a mais 4 filmes, infelizmente sou o único que realmente era um filme muito bacana, não é um filme original, que foi a versão restaurada do Massacre da Serra Elétrica, que é um dos filmes seminais do gênero, não só horror, mas principalmente do subgênero slasher, junto com o Dementia 3 do Coppola e claro, o Halloween do Carpenter. O filme é uma diversão. A maneira como a Marilyn Burns expressa medo primeiro que realmente uma das atrizes mais capazes de expressar medo da história do gênero, né? Uma dos grandes nomes entre as Scream Queens da história do cinema. E ao mesmo tempo chega a ser divertido esse medo extremo que ela exibe na tela. Então é um filme que consegue esse equilíbrio entre, ao mesmo tempo em que ele choca com o seu sadismo exagerado, e o filme é um filme extremamente sádico, ele tem prazer nesse sadismo, da maneira como ele retrata o sadismo dos seus vilões, é um filme que esse extremo acaba se tornando divertido. Então foi realmente o melhor filme do dia. Os outros 3, infelizmente, não foram grandes coisas. Teve um outro terror também, que é a continuação da Invocação do Mal, que é o Annabelle, que vai entrar em cartaz comercialmente, que é um filme eficiente, não é um filme ruim não. Ele tem bons sustos, cria uma boa tensão, mas é um filme que não tem absolutamente nada de novo. Ele segue direitinho a cartilha dos corredores escuros, dos sons fora de campo, que a personagem, que claro, é sempre deixada sozinha pelo marido, que está sempre trabalhando, ela tem que investigar. Quando você vê na mixagem aqueles sussurros que são entreouvidos, aqueles absurdos, por exemplo, ela tem uma visão chocante de um espírito, e aí alguém diz pra ela, não, deve ter sido sua imaginação, aí passa um pouquinho, ela já nem lembra daquilo mais, como se alguém pudesse esquecer uma visão daquela. Mas é um filme, como eu falei, que tem os seus momentos de tensão, os seus bons sustos, só não é particularmente inovador. E os outros 2 filmes realmente foram bem mais fracos. O primeiro deles é O Juiz, com o Robert Downey Jr. e o Robert Duvall, e o Billy Bob Thornton, e o Vincent D'Onofrio, e a Vera Farmiga, ou seja, um elenco formidável. E se o filme não é insuportável, é por causa do elenco. Mas é aquele tipo de filme repleto de clichê. Com 5 minutos de filme você já sabe direitinho para onde a história vai caminhar. A história, quando apresenta o protagonista, e ele é um cara inescrupuloso, egoísta, desligado da família, e você sabe que o filme inteiro vai ser uma trajetória para ele se tornar uma pessoa melhor. E o filme realmente não tem absolutamente nada de surpreendente. No primeiro minuto você já sabe como vai ser o minuto final. E no meio tempo você é obrigado a assistir a uma série de cenas que chegam a ser dolorosas de tão absurdas nos seus clichês. Um momento em que praticamente pai e filho fazem terapia familiar no tribunal, e aí corta ainda para um close do juiz, e o juiz faz uma cara de... como se aquilo fosse o mais importante dali, fosse pai e filho se acertarem e não o julgamento que está acontecendo. É uma história absurda, mal desenvolvida, com personagens unidimensionais, personagens absurdos, implausíveis, inverossímeis, num universo que é fotografado pelo Janusz Kaminski, mais uma vez com essa tendência horrorosa que ele tem de mostrar, olha como eu sou um bom fotógrafo. Não interessa se é naturalista, interessa que vocês vejam como a minha luz é bonita. O tribunal, por exemplo, é um tribunal que, se realmente fosse um tribunal de verdade, todo mundo deve ficar tropeçando uns nos outros de tão escuro que é. Então aquele cheio de clima, com as luzes entrando os fachos de luz, entrando pela janela e sendo partidos pela persiana. Então tem que ter um ambiente esfumaçado para ressaltar o facho de luz, e realmente é o tipo de fotografia que irrita profundamente. O importante é a estética e só. E o outro filme é um filme que tinha tudo para ser bacana também, com um elenco legal, com a Jessica Chastain, o James McAvoy, que é o The Disappearance of Eleanor Rigby, que tem um título que é genial, né? O Desaparecimento de Eleanor Rigby. E é um título que você, até pela referência musical, você fica esperando. E a referência é uma referência absolutamente trivial, não tem importância nenhuma para o filme. A referência é a música dos Beatles. É uma história de amor, mas ao mesmo tempo de perda, sobre um casal que perdeu um filho e se distancia por causa disso. É uma história que foi contada 1 milhão de vezes, sem absolutamente nada de novo, tenta tirar lágrima de onde todos os outros filmes do gênero já tiraram. A única coisa que parece inovadora no filme, inclusive eu só fiquei sabendo isso depois, é que parece que tem 3 versões, Her, Him e Them.
Quer dizer, a história é contada em um filme do ponto de vista dela, em outro filme do ponto de vista dele, e o outro ponto de vista dos dois, que foi a versão que eu vi, que é essa demo. E a julgar por essa, eu não tenho a menor curiosidade em ver as outras duas, porque os personagens são, de novo, cheios de clichê, vivem situações de clichê, dizem obviedades, e é um filme que é obviamente preocupado em arrancar lágrima a qualquer custo. Então é isso. Um grande abraço, bons filmes.